Firme companheirada. Então, a gente veio hoje para poder conversar sobre o programa Futurice. Acho que vocês viram que o ministro Entraub lançou um PowerPoint para poder explicar o programa e o MEC está vendendo esse programa para o exterior, para o país inteiro, como sendo algo muito inovador na educação. E aí a gente está fazendo o nosso PowerPoint com a nossa versão para poder contrapor e aí, logo de saída o questionamento, né? Futurice ou privatize-se? Para nós está muito claro, é privatize-se, né? Tem um discurso de modernidade, tem um discurso de novo, de novidade, para poder privatizar a educação pública. Então, na verdade, é um velho projeto, muito antigo, só que com uma cara muito nova e muito perversa. Bom, por que privatize-se? Um dos pilares do projeto, central do projeto, é a questão das OS, as organizações sociais. As organizações sociais elas vão funcionar como uma empresa, né? Que vão funcionar em paralelo à nossa instituição e organizando absolutamente tudo na nossa instituição. Então ela trabalha no campo pedagógico, no campo administrativo, ela vai gerir as instituições e ela atua no campo financeiro. Toda a parte de recurso das instituições passa também por SOS, ou seja, absolutamente tudo, né? A gestão de pessoal, a gestão patrimonial, a gestão financeira e a gestão político-pedagógica. Um outro eixo que o projeto tem é a questão do empreendedorismo, né? Então, a relação com o mercado fica muito explícita, né? A subordinação ao mercado fica muito explícita, e aí a gente tem não o fim da atividade pública, mas um público completamente controlado e subordinado pelo mercado. A gente vai conversar sobre os riscos e sobre os problemas de fazer isso na área da educação. Bom, e qual é o problema da organização social e como ela vai gerir os recursos? Então, a gente já viu as organizações sociais entrando no Brasil na década de 90. O estado de Goiás, inclusive, foi um dos precursores de organizações sociais na educação, na saúde, e isso é extremamente problemático. É uma lógica privada, funcionamento privado, interesse privado, mas ela mantém ainda uma relação com o público, e essa relação é muito conveniente para o setor privado, a gente vai ver. Então, a organização social ela passa a receber recurso público, além dela captar recursos de outras empresas, ela recebe recurso diretamente do MEC. Isso o ministro deixou muito claro ali no PowerPoint que ele fez. Então, ela recebe recursos do MEC, ela pode administrar o patrimônio, os bens, os prédios, tudo isso pode ser cedido para a OS. E aí, bom, é um passar dinheiro, enviar dinheiro, doar dinheiro para uma organização social do setor privado. Ao invés de pegar e investir no setor público, nas instituições, nas escolas, você vai passar para uma empresa. Então, é uma transferência de recurso público para o setor privado. Isso quando ocorre legalmente, mas a gente sabe pelas experiências, inclusive, as diversas intervenções do Ministério Público no que aconteceu com as OS, esquema de lavagem de dinheiro, esquema de escolha de empresa ligada aos interesses políticos eleitorais no local, então desvio de recurso público, e aí uma outra consequência que é muito nefasta tira os recursos para quem não se adequa ou para quem não atrai interesse para as empresas. Então, olhando para a nossa realidade enquanto rede federal, tem uma série de campos, país afora, que tem cursos que não são atrativos para o setor privado. Esses aí estão fadados ao fechamento de campus, fechamento de curso, não funciona. Se não é atrativo, não tem investimento, a própria OS não busca interesse e o MEC vai redirecionar os seus recursos para a OS e não para esses campos. Então, a gente está falando de uma coisa muito séria, de fechamentos de institutos federais no país afora. Bom, daí vocês podem estar se perguntando, mas você está falando que vai privatizar, por que não privatiza direto? Porque é muito conveniente para o setor privado manter essa relação com o público. Por que eles mantêm o público? Porque eles podem responsabilizar o setor público toda vez que dá algum problema. Porque é mais um jeito de garantir recurso, porque se simplesmente privatizar, fica a cargo do setor privado. Se eles privatizam a escola quebra, então isso é um problema do dono. Mas se você mantém essa relação com o público, o MEC pode injetar mais recursos e vai injetar mais recursos. E toda vez que dá problema, é um exemplo que a gente tem nas OS na saúde do Goiás. Funciona toda por meio da OS, mas quando dá algum problema, a responsabilidade é porque é do setor público. Senão o setor privado fica numa relação muito conveniente, ele não se responsabiliza. Mas é sim uma forma de privatização. E é tão descarada, tão escancarada, tão promíscua essa relação, que o projeto prevê uma questão lá, né, um dos tópicos é o naming rights, ou seja,
As empresas podem trabalhar a sua marca dentro das nossas instituições, dentro das escolas, dentro dos institutos. Botar logo em uniforme, fazer material, inclusive no próprio patrimônio. Então eu imagino, a gente falou de alguns campos que correm o risco de fechar, que vão fechar por falta de recursos, outros campos que conseguem ter relações com grandes empresas, pode passar a ter o nome dessa grande empresa. Então a gente pode ter o Campus Monsanto, o Campus Vale do Rio Doce e por aí vai. E aí eles estão vendendo o projeto como se fosse uma coisa neutra, como se fosse uma coisa imparcial. Não há neutralidade, principalmente na educação. Então, uma coisa que também é muito preocupante é a escolha do projeto. No próprio Futuri se prevê a participação da OS nos planos de ensino, não somente no projeto pedagógico, mas diretamente nos planos de ensino dos professores. Então, é o fim da autonomia acadêmica, é o fim da autonomia e da liberdade de cátedra, é o fim da autonomia acadêmica das nossas instituições. Subordina diretamente o conhecimento científico aos interesses do capital. Então, se você tem uma empresa, essa empresa passa a gerir o campus, né? O campus tem até o nome da empresa, toda a educação, ensino, pesquisa e que sai extensão vão estar subordinados ao que essa empresa precisa, o que essa empresa determina, e não à comunidade, e não aos grupos, não aos trabalhadores, né? Tudo isso fica de fora, somente voltado à empresa. Bom, isso na prática é uma escola com mordaça, né? Não precisou aprovar um projeto de lei, eles vão fazer controle sobre os nossos planos de ensino para fazer com que isso funcione. A gente sabe que a gente está em um período de pós-verdade, em um período em que estão tentando recontar toda a nossa história e, enfim, não é nem sobre a visão dos dominantes, é deturpar completamente o que aconteceu, dizer que não teve ditadura, não teve tortura. Tudo isso com certeza vem para dentro da nossa sala de aula se esse projeto for aplicado. Nesse momento, o conservadorismo crescente e o fim da função social da educação, porque não atende aos outros grupos sociais. E um receio muito grande que a gente tem, que já está acontecendo, que o governo federal está incentivando nos estados e municípios, e com esse projeto abre brecha, a militarização das escolas. Ou seja, se for uma organização social que é ligada, que tem interesse em militarizar, ela pode fazer um convênio também com a polícia, ou com o exército, ou com qualquer outro setor militar desse país e militarizar as nossas instituições. Como eu falei, ainda tem a questão de gestão de pessoal. Nós, os servidores públicos, os docentes, os técnicos administrativos, a gente também passa a ser gerenciado e subordinado à OS. E aí, todos os agravantes que vêm com relação a isso. Logo de cara, a questão da punição, porque o projeto já prevê metas, já prevê código de conduta, código de ética. Quem não se adequa vai responder. E aí, a resposta ela se dá na OS e também por processo administrativo. Então, a gente é punido duas vezes. Inclusive, coloca textualmente, um servidor que não se adequar, ele pode ser devolvido e ele vai respondendo ao processo da OS também. Isso nos casos de punição, mas no cotidiano mesmo, no nosso trabalho regular, isso vai colocar para a gente uma dupla jornada do ponto de vista da educação. Então a gente trabalha no instituto, trabalha com a mesma carga horária, inclusive, conforme prevê o projeto, e aí trabalha também para a OS. Não tem redução do número de aulas, não tem redução do número de tarefas, pelo contrário, estabelece metas e amplia muito o nosso trabalho. A gente que já está sobrecarregado nas instituições passa a ganhar um outro emprego, um outro serviço. É o fim da dedicação exclusiva dos docentes, né? E aí o fim da nossa liberdade, autonomia também para fazer pesquisas, projetos de extensão. E é o fim dos concursos públicos, no sentido que todo o tempo no projeto ele fala de que tem que administrar financeiramente, enxugar recursos, e a gente sabe que é exatamente nessa parte de pessoal que eles vão enxugar recursos. Então não tem por que contratar via concurso público novos trabalhadores. Bom, e com isso é bem mais grave do que o pessoal está olhando. É precarização do trabalho e demissão. São essas duas coisas que estão colocadas para a gente. Como a gente já disse, contratação de trabalhadores, técnicos administrativos terceirizados, docentes terceirizados. Isso porque esse projeto não vem sozinho. A gente já teve aprovado no nosso país a reforma trabalhista. Ela permite a terceirização irrestrita de todos os setores. Então, tem um exemplo que eu acho que é bem forte, que fala com relação a contratação de professor Uber, né? Isso já começou a ser aplicado em alguns municípios, isso pode ser aplicado na rede federal.
né? Então o professor fica lá com o aplicativo e ele fica disponível. Se algum outro professor faltou, se ausentou, qualquer motivo, eles vão lá e chamam, você tem 15 minutos para se apresentar e dar aula, e tem que estar com a aula pronta, e você só recebe por aquela hora a aula, você não recebe pelo tempo que você fica esperando. Então é de fato o fim dos concursos públicos. Para nós que já estamos na rede, bom, teve uma portaria que foi aprovada durante o governo Temer, ela ainda está vigente, que é a transferência de servidores, cessão de servidores para outros órgãos a partir da administração pública. Então, com fechamento de campos, com enxugamento de pessoal que vai ter a partir do Futuris, você pode hoje estar trabalhando no Paraná e ir trabalhar na semana que vem no Amazonas, né, a partir dos interesses da administração pública. Isso que está definido para a gente. E, por fim, a ameaça concreta, que é da demissão. Então, já tem tramitado o projeto de lei de fim de estabilidade do servidor público. O governo Bolsonaro é um governo que coloca servidor público, e principalmente trabalhador da educação, da nossa área de educação, como sendo um vilão da história. Então, tem chance, inclusive, de ter uma aceitação social muito grande esse projeto e está encaminhando. Então, demissão que está colocado para a gente também com o Futuris. E aí a cobrança de mensalidade. Quando a gente fala que é para privatizar, de fato, é para privatizar, é o setor privado do pé à ponta. O projeto ele já fala de forma explícita de cobrança de mensalidade para pós-graduação. Está lá escrito. E isso a gente sabe que é porta de entrada para poder cobrar mensalidade em todas as outras áreas, né? Para o ensino médio, para a graduação. E o próprio projeto também coloca textualmente outras fontes de financiamento, ou seja, quando ele fala vai ser só a pós-graduação, não tem nenhuma vedação para que seja só na pós-graduação. Inclusive já tem um grupo de trabalho funcionando hoje discutindo cobrança de mensalidade nos institutos federais. Então, para a rede como um todo, para as universidades, para os Cefetes, né, Pedro II, isso está colocado como possibilidade concreta, os estudantes passarem a ter que pagar mensalidade da noite para o dia. Bom, e aí quando a gente falou, a lógica do empreendedorismo, ela está colocada também em todo o projeto. Empreender na educação é uma coisa muito complicada, né? Ela não pode estar subordinada aos interesses privados, aos interesses de uma empresa exclusivamente, senão ela perde sua função social, ela perde discussão com os outros setores da sociedade. E aí no projeto ele coloca os termos: a UES vai dar apoio, vai ter participação. Na verdade, como assim participação e apoio se você gere por completo? Se você participa do começo da gestão financeira, de pessoal, de tudo isso. Então não é apoio. Ela que passa a ser a responsável, tudo passa por meio da OS. E sem esquecer da questão da governança, que também é outra questão que está colocada no ponto quando ele apresenta o empreendedorismo, ou seja, a partir dos interesses do governo, a partir dos interesses de um governo fascista, que é o que a gente está vivendo hoje. Bom, e aí um dos eixos também é a questão da pesquisa, né? Coloca pesquisa e avanço, na verdade é pesquisa e retrocesso, a mentira por trás da inovação. O projeto fala poucas vezes em extensão, ele até usa a palavra extensão, mas a gente vê que já tem um prejuízo do tripé da educação, ensino, pesquisa e extensão, porque o recorte já vai deixando a extensão muito de lado. E no campo da pesquisa, que ele dá uma ênfase, de novo, a pesquisa subordinada aos interesses do mercado. Então é o fim das pesquisas sociais, é o fim de pesquisa para ajudar na resolução de problemas sociais, que é um dos aspectos básicos que a gente coloca na pesquisa, e é o fim também da pesquisa crítica. Então lembra quando a gente fala do campus Vale, campus Monsanto, campus Usiminas? Pois é, se a gente pega a Vale, por exemplo, que cometeu uma série de crimes ambientais, que tem todos aqueles desdobramentos das ações da Vale, as pesquisas que apontam com criticidade para isso, as pesquisas que mostram esses problemas, que escancaram esses problemas, todas elas deixam de existir. E aí tem uma contradição com o discurso liberal e desobriga as empresas a investir nas suas próprias pesquisas. Então é bem fácil falar que o mercado se resolve, o mercado funciona muito bem, a campanha do Bolsonaro, o Paulo Guedes é isso o tempo inteiro. Mas a empresa, ela tem o interesse de desenvolver determinado setor, ela tem o interesse de desenvolver um aplicativo, vamos supor. Ela não precisa mais ela investir para poder desenvolver, ela vai lá e paga para que a educação pública faça isso.
Então, é uma contradição aí no discurso liberal. Se o setor privado funciona muito bem e se regula sozinho, ele não deveria ter essa relação com o setor público, funcionasse sozinho. E o terceiro eixo, que é o da internacionalização. E aí esse foi feito realmente para ganhar o pessoal dos institutos, porque ele fala que vão vir profissionais de outras áreas, que a gente vai poder fazer viagens para o exterior, cursos de idiomas. Então, também tem uma pegadinha por trás disso. É uma lógica submissa e uma lógica subordinada por trás da internacionalização. Então, segue a mesma lógica do governo como um todo, né? O governo faz acordos comerciais com grandes potências, nas quais o Brasil sai perdendo, sai na condição de rebaixado. É assim que tem funcionado, é isso que ele está colocando também para as nossas instituições. Ele fala em cursos para o exterior, viagens, mas ele coloca isso como premiação individual, na forma de meritocracia, mas na forma que é uma exceção. Então não tem mais programas de formação, editais de bolsa, não. Determinadas pessoas escolhidas, e sabe-se lá com quais critérios, vão poder ter acesso a essas parcerias, a esses cursos internacionais. E além disso, eles falam de reconhecer, de validar os diplomas de curso que tem no exterior. Na verdade, o que ele vai fazer é estimular, como a educação aqui também vai ser paga, a pós-graduação vai ser paga, ele vai estimular que a gente se qualifique tirando dinheiro do bolso, fazendo educação à distância com essas instituições dos outros países. À distância, claro, porque a gente não vai ter tempo com a dupla jornada de sair do país para poder fazer o curso. Então, é isso que ele está colocando pra gente. E aí o senhor Entraub teve a cara de pau de apresentar casos de sucesso. Então ele pega a exceção da exceção para poder mostrar, tá vendo? A gente consegue se financiar, tem universidade que faz isso com luz, com água, com esgoto. E aí, bom, a gente tem vários casos de insucesso no corte de recursos públicos para educação para poder falar. Um deles ficou muito emblemático, foi a questão do corte de luz da UFMT. O governo retira recursos e, radicalmente, quando corta a luz, quando não tem mais condição de pagar, ele pega e fala que a responsabilidade é do reitor, que ele não cumpriu com as suas obrigações, né? Então, assim como teve na UFMT, a gente tem enfrentado nos outros setores da rede federal uma série de consequências pelos sucessivos cortes que a gente vem tendo. Então, tem campos que não, já tem andar fechando, curso fechando, lugar que é muito frio e passa a funcionar sem ar-condicionado, lugares estão ficando insalubres. A gente está sem condições de trabalho, mas o ministro está vendendo os ditos casos de sucesso. De novo, a lógica da meritocracia. A exceção da exceção é colocada como se fosse regra e como se todo mundo conseguisse chegar lá, quando na verdade a gente sabe que não funciona assim. E para fechar, uma chantagem, né? Porque eles falam que o projeto tem uma adesão voluntária. Como assim adesão voluntária? Você corta recursos, a gente já está vivendo isso. Na verdade, a gente tem sucessivos cortes de verba na educação federal já de vários governos, desde pelo menos 2014 a gente tem um corte todos os anos. A gente tem a Emenda Constitucional 95, que veda mais investimentos na educação. Então ele vai estrangulando, deixando completamente sem dinheiro. A opção é ou você não funciona ou você vai para o Futurice. Mas eles estão vendendo como se fosse uma adesão voluntária. Na verdade é novamente uma chantagem que o governo está colocando para as instituições. Bom, por todas essas razões a gente reafirma. Não é Futurice, é privatize-se, é passade-se, é foda-se. É exatamente tudo isso que a gente tem usado nos memes, nas redes sociais. E é importante deixar isso muito claro. E aí o governo tenta dizer que é algo muito novo e muito moderno. Bom, para a gente ver como não é algo novo e moderno, vem um poema aí do Bertolt Brecht, né, do século passado, que fica muito atual a partir desse projeto, que é Privatizado, o nome do poema. Privatizaram a sua vida, o seu trabalho, a sua hora de amar, o seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, o seu pão e o seu salário. E agora, não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só a humanidade pertence. Bertolt Brecht. Bom, para não deixar que a gente tenha o nosso pensamento, todo o nosso ser completamente controlado pelo setor privado, é que a gente precisa lutar e fortalecer todas as lutas que estão acontecendo em defesa da educação nesse período e combater esse projeto, dizer não ao Futurice.
Eu sou a Camila Marques, sou coordenadora geral aqui do Sinasef Nacional e a gente vai seguir firmes na luta em defesa da educação pública.